A paz, amados irmãos e irmãs inscritos aqui do canal. Hoje eu quero iniciar uma série sobre batalha espiritual, um assunto de altíssima relevância e importância para que você venha compreender, entender e discernir a realidade dessa batalha espiritual e não mais ser vencido pelo inimigo, mas agora se tornar um vencedor, um triunfante mediante aquilo que a Bíblia Sagrada nos dá como diretrizes para esse contexto que nós vivemos de guerra espiritual. Por isso, fica aqui até o final, porque esse é apenas o primeiro vídeo, será uma série de vídeos falando sobre batalha espiritual e você não pode perder. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações, porque Deus vai trazer aqui para nós um banquete de entendimento e conhecimento para que nos habilite para uma guerra bem sucedida contra o inimigo das nossas almas. Então, vamos à palavra. Amados, falar sobre batalha espiritual é falar sobre uma realidade. A Bíblia Sagrada ela vai fundamentar a batalha espiritual, essa guerra, como uma oposição do reino de Deus ao reino de Satanás. É o reino de Deus combatendo ativamente contra o reino das trevas, impedindo que este venha estabelecer todos os seus propósitos malignos sobre a terra, atingindo diretamente a vida humana. Jesus ele vai falar muito dessa batalha espiritual, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento vai fundamentar a realidade dessa guerra. Nós vamos ver o livro de Jó, nós vamos ver no livro de Daniel, nós vamos ver no livro de Gênesis também, em vários livros do Antigo Testamento, como também nos Evangelhos e nas Epístolas de Paulo. A batalha espiritual ela está ali muito bem explícita para entendermos que o mundo que nós vivemos ele é gerenciado, influenciado por aquilo que é determinado no mundo espiritual. Engana-se quem acha que o homem, o ser humano, determina o que ocorre no mundo e na esfera espiritual. Na verdade, nós somos conduzidos por aquilo que é decidido lá. E para isso, precisamos entender que o mundo espiritual é uma realidade. Nós vamos ver lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, quando há uma reunião de Deus com seus filhos, os seus anjos, e essa reunião ela ocorre em um lugar, no espaço chamado de regiões celestiais. As regiões celestiais é um espaço entre o céu e a terra, onde Deus está ali, junto com seus anjos, lutando e guerreando contra as forças malignas. Então observe bem que quando nós olhamos para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ver que no meio daquela reunião, Satanás se apresenta entre eles e ele vai ali conversar, dialogar com o próprio Deus, e Jó entra na questão daquele assunto. Quando Deus diz para ele: observaste meu servo Jó, e Satanás agora vai querer jogar dúvidas sobre a vida fiel de Jó, sobre a adoração de Jó, que Jó era um cristão interesseiro, porque Deus o abençoava, o cercava de bens, o prosperava, e naquele momento surge ali a permissão de Jó ser provado, ser tirado tudo que ele tem, inclusive também a sua saúde. Mas observe que tudo que Jó perdeu, viveu, tudo que atingiu diretamente todas as áreas da vida de Jó, foi decidido nas regiões celestiais, foi decidido no mundo espiritual. Então precisamos entender que o mundo espiritual é um fator determinante para as ações que ocorrem na nossa esfera humana. E eu pergunto para você que está me assistindo aqui, como você tem correspondido ao mundo espiritual? O apóstolo Paulo, falando dessa realidade, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que existe realmente essa guerra, e para isso precisamos nos revestir de todas as armaduras de Deus para que possamos resistir, enfrentar e vencer tudo que é maligno e se levanta contra a nossa vida por meio da liderança de Satanás. Quando Paulo apresenta principados, potestades, hostes da maldade, Paulo está justamente falando dessa hierarquia dominada e liderada pelo próprio diabo, que não é onipresente, não está em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso ele precisa governar uma inúmera quantidade de espíritos maus para espalhar eles nos quatro cantos da terra, gerando tudo que é maligno, que é mau, que é nocivo à vida humana, roubando, matando e destruindo. E ele também não é onipotente, ele não pode todas as coisas. Ele tem um freio, ele tem uma permissão para agir. Satanás, para agir, precisa da permissão do Deus Todo-Poderoso. E Satanás também não é onisciente, ele não sonda a mente nem o coração, mas ele pega tudo que é lançado
usado como palavra, como ações e atitude para tentar materializar aquela maldade na vida do ser humano que libera essas palavras malignas da sua própria boca. Então o diabo vai lá e investe tudo para que essas palavras se tornem uma realidade maligna, destrutiva na vida do ser humano. Então observe bem, diante da batalha espiritual, nós vemos que ela é uma realidade, nós vemos que o diabo ele governa, nós vemos que o diabo ele lidera suas hostes malignas, mas também existe o reino de Deus liderado pelo próprio Deus. O próprio Deus que tem os seus atributos muito superior ao próprio Satanás. A Bíblia vai dizer que ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onisciente, ele sonda todas as coisas, mente, coração, sentimento, não apenas conhece o que está por fora, mas conhece tudo que está por dentro. E ele também é onipresente, ele ocupa todos os lugares ao mesmo tempo. Deus também é um ser transcendente, apesar de ter criado todas as coisas, ele é superior à sua criação. E Deus também é um ser, apesar de transcendente, imanente. Apesar de ser maior que a sua criação, ele se relaciona com a sua criação, ele se relaciona com o ser humano que ele criou. Por isso, Satanás não é páreo para o Senhor. Embora o diabo ele invista toda a maldade contra o ser humano, contra a humanidade, a partir do momento que o homem e a mulher conhecem a Jesus, conhecem o Evangelho, conhecem o poder do Evangelho, ele passa agora a estar ali habilitado a não mais ser um escravo do diabo, mas agora a ser um filho de Deus e a estar habilitado para vencer o poder de Satanás por meio da autoridade de Jesus Cristo no seu poderoso nome. Então, Jesus Cristo, quando veio a esta terra, quando ele vai cumprir ali os seus 3 anos e meio de ministério, você pode observar que a maioria do tempo Jesus está enfrentando uma guerra espiritual, até porque antes dele começar oficialmente o ministério, ele vai ao deserto, jejua 40 dias e 40 noites, é tentado pelo diabo, vence o tentador, não cede à tentação, e quando ele sai do deserto, ele sai no poder do Espírito Santo. Para quê? Ele sai no poder do Espírito Santo para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para libertar os oprimidos, para ressuscitar os mortos, purificar leprosos. Jesus vai fazer o bem a pessoas que estavam oprimidas pela maldade do inimigo. Jesus agora vai trazer luz ao povo que jazia na região de sombra, de escuridão e de morte. Ou seja, Jesus veio fazer o oposto do que o diabo estava produzindo na vida do ser humano. Por isso, Jesus ele veio guerrear essa batalha. Do ministério de Jesus, 90% do seu ministério, ele está expulsando demônios, ele está curando enfermos para mostrar que ele veio neutralizar a obra de Satanás na vida humana. Jesus fez isso para nos mostrar que ele tem o poder sim de fazer com que o homem deixe de ser um derrotado pelo inimigo e passe agora a ser um vitorioso em Cristo Jesus. Sim, a batalha espiritual ela existe para promover uma vida e uma oportunidade do ser humano entender que ele pode não ser mais um derrotado, não ser mais um vencido, mas um vencedor em Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 8, a parte B vai dizer: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, não há mal que o diabo faça na vida de alguém que o poder de Deus não possa desfazer, destronar, neutralizar. Observe que Jesus falando disso, lá em Mateus capítulo 12, versículo 29, Jesus vai perguntar: como pode alguém entrar na casa do valente, roubar os seus bens, sem que antes venha amarrá-lo, e então, depois de amarrá-lo, poderá roubar e tomar os seus bens? O que é que Jesus está querendo dizer? Ele está nos dando aqui uma classificação dessa guerra espiritual. O valente representa o próprio diabo. A casa do valente representa o próprio mundo, onde existe toda a intensificação da maldade do próprio diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, Jesus disse: ninguém pode roubar os bens do valente sem primeiro não entrar na sua casa, não amarrá-lo, para depois roubar os seus bens. E que bens são esses que estão na mão do diabo? São as almas que Jesus deseja salvar. São familiares nossos que estão no vício, que estão atormentados, oprimidos, cativos pela força inimiga. Jesus quer tirar esses bens, essas almas valiosas da mão de Satanás, mas para isso nós precisamos conhecer a autoridade, exercer a autoridade, manifestar o poder do reino de Deus, sim, porque quando o poder do reino de Deus se manifesta, ele vai destronar a atividade maligna. Quando o poder de Deus se manifesta, ele vai destronar toda a atividade maligna. Em Mateus 12, versículo 28, Jesus vai dizer para os fariseus que questionam
o fato de Jesus libertar um jovem que era cego e mudo por uma atividade demoníaca. Jesus vai expulsar aquele demônio, aquele jovem passa a enxergar, passa a falar. Então os fariseus vão dizer que Jesus está expulsando o demônio por causa de Beelzebul. Mas naquele momento Jesus vai questionar: se eu expulso por causa de Beelzebul, por que expulsa então vossos filhos? Agora, Mateus 12:28 diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, a manifestação do reino de Deus vai dissipar, vai neutralizar toda a manifestação do reino de Satanás. Quando o reino de Deus se manifesta, Satanás tem que bater em retirada. É por isso que aonde Jesus chegava, todos aqueles que estavam possessos, oprimidos, logo se manifestavam e eram libertos por ele, porque o poder maligno não pode resistir à presença gloriosa de Jesus. O poder de Satanás não pode resistir o poderoso nome de Jesus, o poder que há no nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Então nós precisamos ter compreensão que essa guerra é uma realidade, a batalha espiritual é uma realidade. Como nós estamos correspondendo a ela? Como nós estamos guerreando? Será que nós estamos guerreando legitimamente? Será que nós estamos preocupados em ver a nossa família transformada, liberta? Será que nós estamos preocupados em ver os nossos filhos tirados da mão do inimigo? Será que nós estamos preocupados em ver a nossa sociedade livre de todas as prisões e cadeias espirituais? Pois bem, nós precisamos compreender a guerra para vencer. Precisamos conhecer o nosso inimigo para vencê-lo. Precisamos entender que o diabo ele não é um bicho inofensivo. Ele é perigoso, é sagaz, é estrategista. Ele conhece o ponto fraco da vida das pessoas para atingir e dar a atacada certa para destruir. Por isso Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os seus ardis. Ardis quer dizer as suas más intenções, os seus projetos maléficos, mortais para a vida do ser humano. Pois, para que você entenda melhor, eu te convido a vir comigo. Nesse vídeo foi apenas uma introdução à batalha espiritual, mas os demais vídeos que virão a partir de amanhã, eu quero te convidar a conhecer um pouco mais dessa batalha, os ataques do maligno, como nós podemos lutar, como nós podemos pelejar, como o diabo age para destruir a vida humana. Tudo isso nós vamos ainda estudar nessa série sobre batalha espiritual e você não pode perder, tá bom? Então fica conosco aqui porque eu tenho certeza que Deus ele vai te dar uma visão mais aberta, uma visão mais ampla e vai te habilitar pelo poder do Espírito Santo a vencer todo o mal que se levanta contra a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.